Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Mistérios.com. Para você que está chegando agora aqui em nosso canal, eu me chamo Ângelo Titanelli e tenho um grande prazer em trazer para vocês os relatos que nos são enviados por nossos inscritos, é isso mesmo. Mas hoje aqui no Mistérios.com eu vou falar para vocês de uma coisa que aconteceu comigo, é isso mesmo. Bom, calma, não vi nenhuma assombração, não vi nenhum lobisomem, mas é uma coisa que aconteceu comigo durante a noite enquanto eu dormia. E pode ser não, com certeza já pode ter acontecido isto com você, como acontece com muitas pessoas, né? E imagine você acorda à noite, abre os olhos, mas não consegue se mexer. Aí você começa a ficar em pânico, né? Você começa a ficar desesperado. É uma coisa assustadora. E tem pessoas, inclusive desta vez, não foi a primeira vez que aconteceu comigo, mas algumas pessoas têm a sensação de que há alguém no quarto observando você. E comigo foi mais ou menos assim. Começou como se algo me arrastasse com uma força absurda da cama, como se tivesse me puxado, e parece que eu consegui voltar para a cama. E olhava assim embaixo da porta, aquele vãozinho que tem sempre embaixo da porta, eu vi a sombra de dois pés que estavam chegando e ficaram bem pertinho da porta. Imaginei que seria a minha filha que estava entrando no quarto, mas não foi. Aquilo ficou ali parado. Uma sensação horrível. Eu não conseguia me mexer. O olho aberto, olhava tudo, via minha esposa, a Eva, deitada aqui do meu lado, a TV, tudo. Você enxerga normalmente. Nessa hora a gente começa a entrar em desespero. Você começa a ficar desesperado, né? Tem pessoas que, nesse caso, chegam a ver vultos, chegam a ver um ser em cima de você, em cima do seu peito. E comigo foi assim. E nessa hora você quer se mexer e não consegue. Tentava cutucar a Eva, tentava empurrar ela com a minha perna, mas tudo em vão. Gente, isso parece ser uma eternidade. Eu só consegui voltar ao normal, tipo assim, acordar depois que eu comecei a rezar. E comentando com outras pessoas essa minha experiência horrível, essas pessoas também tiveram a mesma coisa, foi do mesmo jeito e só conseguiram despertar depois que começaram a rezar. Não é uma coisa misteriosa. Então o que eu fui fazer? Eu falei, vou atrás de respostas. O que será isso? E eu encontrei 3 respostas. Uma na ciência, uma no espiritismo e uma outra na Bíblia. É isso mesmo. Isso me deixou mais confuso ainda, porque são 3 situações diferentes, tanto da ciência como da Bíblia, como no espiritismo. Eu vou ler para vocês aqui a pesquisa que eu encontrei. Olha só. Segundo a ciência, galera, a ciência classifica o fenômeno como um distúrbio e lhe dá o nome de paralisia do sono. É isso mesmo, você já ouviu falar nisso aí. Paralisia do sono. Você fica paralisado na cama, É uma coisa assim, sem explicação. Só que, na verdade, em algumas situações, porém, o cérebro ele pode acordar antes dos músculos. E aí o que acontece, A paralisia do sono. A pessoa tem consciência de estar desperta, mas não consegue se mexer, que foi o que aconteceu comigo. Esses episódios ocorrem normalmente na segunda metade da noite, durante o sono REM, que é a fase do sono em que ocorrem os sonhos mais vividos. Embora pareça assustador, e realmente não parece, é assustador, a paralisia do sono ela costuma durar menos de 4 minutos. É rapidinho.
Após esse tempo, os músculos voltam a responder os estímulos. Isso segundo a ciência, galera. Ainda não existe um motivo claro sobre o que leva à paralisia do sono. No entanto, acredita-se que situações estressantes ou ansiedade. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho uma ansiedade monstruosa, galera. Situações estressantes ou ansiedade exagerada contribuem para aumentar a frequência dos episódios. Quando frequente, o distúrbio pode estar ligado a uma doença, como a narcolepsia, onde a pessoa sente um sono súbito e incontrolável várias vezes por dia. Não é o meu caso, né? Bom, se você costuma passar por isso, a dica é tentar se tranquilizar na hora e concentrar os esforços em piscar ou mexer os dedos do pé ou da mão. Galera, você tenta fazer de tudo e não consegue se mexer. Chutar, empurrar, dar cotovelada na pessoa que está do seu lado. Só que na verdade você está dormindo. Você está vendo tudo. Os seus olhos estão abertos. Você está no seu quarto, está vendo tudo. E uma outra coisa, eu disse que por baixo da porta eu via a sombra de 2 pés, né? Só que a hora que eu voltei aqui, eu acordei, a porta não estava aberta, não estava fechada, a porta estava aberta. Então é um tipo de alucinação que você sente na hora. Segundo a ciência, a boa notícia é que ocorrendo esporadicamente, a paralisia do sono não traz nenhum sério problema à sua saúde. Agora, se os episódios forem frequentes, é indicado procurar um especialista para investigar a relação com outras doenças, galera. Mas, né, como eu disse, muito mais assustador é que você não consegue se mexer e você, como disse algumas pessoas, consegue ver imagens de outras pessoas ou de monstros que vêm em sua direção. Eu estava pesquisando isso na internet e vi que muitas pessoas veem vultos, veem monstros horríveis vindo à sua direção. Você imagina o desespero, você na cama paralisado e não consegue se mexer. Mas é muito estranho, né? Porque você só vê monstro. É. Não dá pra ver alguma coisa assim alegre. Nada. Você só vê coisa ruim. Tem gente que vê coisas assim. Tem pessoas que se sentem, vê um vulto em cima do seu peito lhe estrangulando. Olha para você ver como é uma coisa muito misteriosa a paralisia do sono. Como eu disse, né? Para a ciência, a explicação está no despertar confuso causado pelo distúrbio. Quando o cérebro desperta durante o sono REM, a pessoa ainda está saindo de um estado onírico e pode confundir o que é real com o que é fruto da imaginação. É uma coisa além da imaginação, pessoal. Longe da ciência, várias especulações tentam explicar essas visões. E a lista vai desde abduções por ETs até passeios extracorporeais ou contato com espíritos. É isso mesmo. Em alguns países, né, a sensação de ter uma presença de outro mundo durante a paralisia do sono é tradicionalmente associada a algumas lendas. Aqui no Brasil, né, o folclore conta a lenda da pisadeira. Olha aí, olha só, da pisadeira. Uma mulher que sai do seu esconderijo para pisar no peito da pessoa adormecida. Eu acabei de dizer para vocês. No Japão, a aparição é associada a um deus budista. No Canadá, a paralisia do sono é interpretada como ataques de xamã ou espíritos malévolos. Esse negócio está deixando com medo, hein? Mas, agora, pessoal, segundo o Espiritismo, isso aí que eu acabei de ler para vocês, foi o que eu pesquisei, segundo a ciência. Já segundo o Espiritismo, né,
Por outro lado, de acordo com a visão espírita, a paralisia do sono tem outras explicações. É importante lembrar que, segundo o espiritismo, o cérebro é apenas um canal de manifestação que não tem consciência própria. O ser humano, portanto, é formado apenas pelo corpo e pelo espírito. Isso segundo o espiritismo. Bom, nesse sentido, a paralisia do sono pode ser uma experiência de evolução do espírito, em que o corpo e o espírito estariam se preparando para uma vida entre os dois planos, segundo o espiritismo. Uma outra teoria tem a ver com a crença de que vivemos muito próximos dos espíritos desencarnados. Sendo assim, ao ver ou sentir presenças durante o despertar, a pessoa estaria tendo uma interação involuntária com um desses seres. Eles aparecem de forma assustadora ou exagerada, é o caso de algumas pessoas, porque a percepção espiritual não acontece da mesma maneira que a percepção sensorial. No entanto, segundo o espiritismo, ainda há uma explicação de que essas figuras apresentam aparências tão malignas por serem espíritos desencarnados infelizes que aproveitam a paralisia do sono para escarnecer. Para aqueles que não têm crença religiosa, o fenômeno pode ser um estímulo para o despertar espiritual, né? Já a paralisia do sono, segundo a Bíblia, é a terceira resposta. Claro, se eu pesquisar eu achar mais respostas, mais coisas diferentes. Mas eu achei essas três importantes, então por isso estou trazendo para você. Segundo a Bíblia, para aqueles que seguem o cristianismo, no meu caso, a justificativa dada pela Bíblia se encontra no Salmo 91 e diz assim: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Sendo assim, a interpretação é de que a paralisia do sono e todas as visões que acontecem durante o episódio representam um ataque espiritual coordenado por demônios ou outros seres de baixa vibração, galera. Bom, independente de qual explicação você considerar a mais válida, a verdade é que a paralisia do sono pode acontecer com qualquer pessoa, como aconteceu comigo, né? Da minha família também teve mais gente que teve isso aí. É uma coisa assim, sem explicação. Não foi a primeira vez que aconteceu comigo, né? Eu me lembro que a minha filha, hoje com 16 anos, a Brenda, ela ainda era recém-nascida quando aconteceu aconteceu isso também. Eu me lembro de uma das vezes que eu vi um ser de capa preta, de chapéu preto, que estava de pé em cima, mas era pequeno, mas ele estava de pé em cima do móvel onde estava a TV, ele pulou, ele desceu no chão e veio caminhando em minha direção. A sorte que eu acordei rapidinho, mas é uma coisa horripilante, uma coisa assim que você entra em pânico. Já vi outros vídeos especialistas falando que é para você ficar calmo nessa hora, mas você não consegue, você entra em pânico mesmo. E é uma coisa que dura poucos minutos, né? No máximo 4 a 5 minutos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário se já aconteceu isso com você, que é muito importante pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui em nosso canal para dar essa força pra gente. E não se esqueça também que é muito mais importante também você deixar o seu joinha aqui embaixo, né? Tem o joinha, é só você clicar em cima que já vai aparecer o seu joinha e você já está dando aquela força pra gente. Tem um relato, tem uma história assombrada, misteriosa, quer compartilhar com a gente? Nosso e-mail também está passando aqui embaixo. Mande pra gente que a gente vai ter o maior prazer em contar a sua história aqui no Mistérios.com. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.